Gostaríamos de falar sobre o verdadeiro arauto. Para isso, abramos nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos de 1 a 13. Domingo passado, fizemos a exposição do primeiro versículo. Hoje, focaremos os versículos de 2 a 8. Evangelho segundo Marcos, capítulo 1, versículos de 1 a 13. Diz assim a palavra do nosso Deus. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme está escrito na profecia de Isaías. Eis aí, envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, confessando seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. As vestes de João eram feitas de pelo de camelo. Ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E pregava, dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias, veio Jesus de Nazaré, da Galiléia, e por João foi batizado no Rio Jordão. Logo, ao sair da água, viu-se os céus rasgarem-se, e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. E estava com feras, mas os anjos o serviam. Meus irmãos, quero estimulá-los à imaginação. Quero pensar em duas situações um tanto quanto diferentes do que estamos acostumados. A primeira delas é com a realeza, com um rei. Nós no Brasil temos um sistema presidencialista, mas eu quero que os irmãos imaginem um rei vindo ao Brasil. No caso, quero usar aqui a ilustração do rei Charles III, atual rei da Inglaterra, do Reino Unido. Eu queria pensar em ele vir ao Brasil, mas ele não viria ali na cidade de Brasília, ele não viria em Copacabana ou ainda na Avenida Paulista, ele viria aqui, em São Bernardo do Campo. Mas eu quero estimular um pouco mais a imaginação de vocês. Não só trazer o rei da Inglaterra e do Reino Unido para cá. Eu quero imaginar como seria se ainda vivêssemos na Idade Média. Como seria essa situação? Bem, tente imaginar então um arauto, um homem carregando uma bandeira do seu país. E esse homem chegaria a partir ali da rodovia Anchieta, pegaria ali o Demarque, subiria na rua dos Feltrins, passaria por todas essas estradas, essas ruas, com alguns buracos, as calçadas todas irregulares, caminhões e carretas, cegonhas para todo lado, e ele desceria de um carro simples, não muito jeitoso, colocaria ali talvez um pequeno banco, pegaria um grande megafone e começaria a dizer: atenção,
o rei está chegando, preparem o caminho, arrumem as ruas, abram o espaço. Imagine só, um arauto completamente desconhecido, ninguém nunca o viu, ele não é famoso, e ele está ali gritando, aos berros, a brados pulmões, com auxílio apenas de um megafone. Imagine as pessoas vendo essa situação, ele gritando, atenção, o rei está chegando, arrumem a rua, abram passagem, preparem o seu coração, porque o rei vem até vocês. Certamente, haveria muitos que iriam rir dessa cena. Um rei aqui, no Jardim IP? Ainda, talvez alguém possa imaginar, cadê a câmera escondida? Certamente alguém pegaria o celular, iria filmar e postar no TikTok. Os idosos iriam balançar a cabeça e pensar, o que é isso? Nunca ouvi falar desse negócio. Imagine algumas pessoas dentro do ônibus ou parados no trânsito, porque todo mundo começou a parar o carro para ver o homem, e alguém dentro do carro irritado com isso, querendo chegar logo em casa ou no trabalho, e vendo essa cena e pensando, isso é tão absurdo, por que um rei viria para cá? Mas o arauto continua com voz firme, clara, convicto, repetindo a mensagem: preparem o caminho, o rei está chegando, está a poucos minutos, endireitem o que der para endireitar, o rei está chegando neste bairro, nesta cidade. Lembrem, o arauto não é famoso, então você começa a desconfiar, calma aí, está tendo uma movimentação por ali, será que isso é verdade? Então você começa a observar algumas cegonhas parando para que deem espaço, você começa a verificar uma movimentação vindo, e então você vê que todos estão se arrumando, e aqueles que riam ou não estavam se interessando, agora começam a prestar atenção, começam a se arrumar para isso, porque de fato, então começa a levar mais a sério, parece que o rei de fato chegou. Meus irmãos, Jesus Cristo é de fato o rei sobre toda a terra, ele estava vindo sobre esta terra, e Jesus Cristo, quando veio, foi precedido por João Batista, o seu arauto, um homem simples, que veio proclamar a sua chegada. E o rei não viria nos palácios de Jerusalém, não viria no templo, mas ele veio de forma simples, ali no deserto da Judéia, onde ninguém esperava que ele aparecesse. Ali estava Jesus Cristo, o nosso Senhor. Por isso, João Batista, ciente que o rei estava para chegar, começa a preparar-lhe o caminho, começa a proclamar a sua vinda. Ele sabia da seriedade do seu trabalho, e por isso, ele começa a proclamar. Marcos, que está contando esta história, ele quer mostrar um grande rei. E naquela época, para anunciar a chegada de um grande rei, era necessário a vinda de um arauto. E hoje eu quero apresentar aos irmãos a respeito deste arauto. E observe como diz a Bíblia. Nós lemos no domingo passado que o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus, conforme está escrito na profecia de Isaías. Observe, esse princípio que começou lá com Adão, após o pecado de Adão, ele já foi anunciado também pelos profetas. Eu quero que você observe isso. Por isso, aqui você deve ouvir a profecia, escute a profecia. E a profecia fala de um mensageiro. Observe o texto: eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro,
Quando Marcos usa esta expressão, ele chama a atenção lá do livro de Êxodo, lá no capítulo 23, versículo 20, quando Deus anuncia para o povo. Presta atenção, lembra da história do Êxodo? O povo está no deserto, saindo do Egito, indo em direção à terra prometida. O que tem no meio do caminho? Um deserto. Eles estão no deserto. E nesse deserto, Deus diz para eles: eu enviarei o meu anjo. Por isso é necessário que o caminho esteja preparado. Ele vai guiar vocês. E por isso o caminho precisa estar preparado. Aqui nós entendemos justamente que João Batista é o mensageiro que prepara o caminho, e Jesus é o Senhor que está levando o seu povo da escravidão dos pecados para a vida eterna. É Jesus quem faz isso. E João Batista está anunciando: olha, preparem os seus caminhos. Mas a profecia diz algo mais. A profecia diz assim: eis aí, envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Aqui ele cita Malaquias, no capítulo 3. E agora a história é outra. Presta atenção na história. Deus iria enviar o seu anjo, que traria purificação ao templo. Na época de Malaquias, os sacrifícios não estavam sendo realizados corretamente, as ofertas não estavam sendo entregues do modo direito, do modo correto. Então Deus anuncia mediante Malaquias dizendo: virá o anjo do Senhor que trará pureza a esse templo. Mas antes disso, e ele trazia essa mensagem como dizendo: olha, o mensageiro que trará pureza a este templo é esse que vai anunciar a chegada do meu anjo. Aqui funcionava como se fosse o próprio Malaquias, anunciando a chegada do anjo do Senhor. Marcos vai dizer que, ao invés de Malaquias, temos João Batista. E ao invés do anjo do Senhor para trazer pureza ao templo, temos Jesus Cristo, nosso Senhor, que traz pureza aos corações. Bem, temos uma terceira profecia. Ele diz no versículo 3: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Olha só que curioso. Marcos citou Moisés, no livro do Êxodo. Marcos citou Malaquias, e aqui ele cita de fato Isaías. Mas observe que no início do texto ele diz: conforme está escrito na profecia de Isaías. Ele citou 3, anunciou que ia falar 1, falou 3. Duas possibilidades para cá. A primeira delas é que o modo de citação daquela época não era estritamente igual ao que nós temos hoje. E o segundo, que não anula o primeiro, é que como que Marcos, querendo dizer sobre 1, mas com tanto desejo de expressar as suas verdades a respeito deste rei, ele cita 3 profecias do Antigo Testamento. E então agora ele cita a terceira profecia para provar que de fato era necessário que um arauto viesse. E ele vai dizer a respeito da época em que Isaías estava profetizando. Isaías profetizou que o povo seria levado em cativeiro para a Babilônia. Então, lembra da história do Êxodo? Vamos lá, de novo. O povo estava no Egito, peregrinou no deserto e foi para a terra prometida. Eles chegaram lá. Passaram-se alguns séculos, agora o profeta Isaías diz assim: vocês vão ser tirados dessa terra, serão levados para outro lugar, mas vocês voltarão para cá. Então eu vou dizer, é como um segundo êxodo, só que agora, ao invés do Egito, da escravidão para a terra prometida, agora seria da Babilônia, onde eles estavam morando e agora voltariam para casa. E ele diz: é necessário preparar o caminho, porque juntamente com vocês virá o Senhor. E agora, novamente,
Quando Marcos lê esse texto, ele compreende que esta profecia se referia a João Batista, anunciando, observe, ele diz assim: voz do que clama no deserto. Essa voz que clama no deserto deveria anunciar, preparar o lugar. E aqui é justamente João Batista quem faz isso. E então João Batista está dizendo: preparai o caminho do Senhor. Quem é esse Senhor? É Deus, Jesus Cristo. Jesus é Deus. Preparai, endireitai as suas veredas, ou seja, preparai o caminho para que ele possa passar. Então, por 3 profecias, Marcos prova que o arauto é João Batista e que Jesus é Deus. Mas isso é bem difícil da gente entender esse negócio. Você lendo aqui, você fala: não consigo pegar isso tudo não. Então deixa eu tentar te ajudar de algum modo. É necessário entendermos como funcionam a interpretação das profecias na Bíblia. Como que nós cremos que funciona esta interpretação? Como que nós trabalhamos e interpretamos as profecias do Antigo Testamento? Quando alguém fazia uma profecia no Antigo Testamento, ele falava a respeito do que estava para acontecer. E então essa profecia se realizava naqueles dias. Ela era satisfeita. Só que ela não era completamente cumprida. Parecia que faltava algo. É como se apontasse para algo maior. Então deixe-me dizer novamente como é que era a forma que Marcos olhava para as profecias do Antigo Testamento. Ele olhava como da seguinte forma: Moisés disse, Deus disse por boca de Moisés, que ele enviaria o anjo dele para guiar o povo até a terra. O povo foi guiado até a terra? Foi. Mas há uma terra superior. Há uma escravidão, não do Egito, mas uma escravidão dos pecados. E o anjo do Senhor está ao seu lado para te levar a uma vida abundante. Marcos interpretou que Malaquias, quando profetizou: olha, o templo precisa de pureza. E de fato isso aconteceu. Nós não sabemos como aconteceu, porque a Bíblia não conta. Mas se a profecia não tivesse se cumprido, Malaquias não poderia ser considerado profeta. Então, nos seus dias, naquela época, essa profecia se cumpriu. Deus purificou, Deus trouxe pureza às ofertas que eram realizadas no templo. Mas ficou com um gostinho de quero mais. E Marcos vai dizer que quem cumpriu, quem traz pureza aos corações, é de fato Jesus Cristo, o nosso Senhor. E ainda, quando o povo estava habitando na Babilônia, e Isaías, por inspiração de Deus, registra que esse povo voltaria e que era necessário preparar o caminho porque alguém os estava guiando, e esse era o próprio Senhor. Então Marcos vê que faltava algo mais. O povo de fato voltou para a terra. Eles saíram da Babilônia e retornaram, eles regressaram para a terra prometida. Mas esse povo ainda não tinha visto completamente a glória de Deus. E por isso, Jesus é a própria glória de Deus. A Bíblia diz que nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ele cumpriu perfeitamente as profecias. Assim, meus irmãos, eu gostaria de chamar a sua atenção sobre as falsas profecias dos dias atuais. Meus irmãos, as profecias da Bíblia, sabe sobre o que elas diziam? Sobre Jesus. Sabe, as profecias da Bíblia se cumpriram perfeitamente. Existem pouquíssimas profecias da Bíblia que não se cumpriram. Você poderia até estar assustado com isso. Calma aí, pastor, eu achei que todas tinham se cumprido. É porque algumas ainda não deram tempo. Elas falam da segunda vinda de Jesus Cristo. Essas ainda vão se cumprir. Aquele que prometeu, certamente cumprirá. Mas as profecias dos dias atuais, que se encontram em vários lugares, essas não falam de Jesus. Essas falam de casamentos, falam de prosperidade, falam de saúde plena,
falam a respeito de bênçãos, não anunciam Jesus. Por isso, não acredite nessas profecias, fujam delas. Se porventura alguém quiser revelar algo na sua vida, haja semelhante a Paulo, que exorcizou uma adivinha quando essa lhe revelava a sua vida. Fuja dessas falsas profecias. São charlatães, são mentirosos, são falsos profetas. E nos ensina o livro do profeta Jeremias, no capítulo 23, que graves são os seus pecados e terrível será a sentença de Deus sobre estes. Fuja dos falsos profetas. Apegue-se às profecias da Bíblia. E eu quero falar dessa mensagem. Observe que as 3 profecias falam do arauto, daquele que vai preparar o caminho para o rei. Eu quero dizer a você, prepare a sua vida. Deixa eu explicar aqui, quem prepara a sua vida de fato é Cristo. Mas eu quero comentar aqui a respeito como Jesus, na primeira carta aos Efésios, lá no livro de Apocalipse, perdão, não aos Efésios, a igreja de Laodiceia, a última carta do Apocalipse, a igreja de Laodiceia, onde ele diz a esta igreja: eis que estou à porta e bato. Ele não está falando com ímpios, ele está falando com a igreja. Se você já tem Jesus, saiba que o rei quer entrar na sua vida. Ele está falando com você que já o conhece, mas não o chama para a intimidade do seu lar, para entrar na sua casa, na sua vida por inteiro. Por isso, arrume o seu quarto, arrume a sua casa, para que Jesus possa nela habitar. Ainda mais, quem imaginaria que no deserto há mensagem de salvação? Meus irmãos, Deus usa o deserto. João Batista não vai para grandes centros, ele vai para um lugar deserto. Observe que a mensagem é anunciada no deserto. Ele diz: voz do que clama no deserto. Nos lugares ermos, nos lugares onde não se imagina, é lá que a mensagem de salvação está sendo anunciada. Nas 3 situações das profecias, está se descrevendo ambientes áridos, difíceis, pecados, dificuldades. E eu quero dizer a você, Deus usa este mal que hoje te ocorre, que te acomete, para que você conheça mais da salvação que só Ele tem para oferecer. Onde o templo, lá na época de Malaquias, o templo que deveria brilhar, estava oculto por pecados imensos. Na época em que o povo estava atravessando o deserto, Deus enviou o seu anjo para lhes guiar. Quando nós vemos o profeta Isaías falando desse povo que estava voltando e tendo que passar pelo deserto da Síria, é ali que ele está guiando o seu povo. Jesus Cristo, nosso Senhor, sabe das dificuldades que você tem passado, e Ele envia o seu anjo, Ele envia Jesus Cristo, nosso Senhor, para estar ao seu lado. Então saiba que neste lugar de deserto há mensagem de esperança, há mensagem de salvação. Mas mais ainda, eu quero te perguntar, o que você procura na Bíblia? Olhe como Marcos está lendo a Bíblia. Marcos, para falar de Jesus, ele vai de Êxodo, segundo livro da Bíblia, passa por Isaías, no meio da Bíblia, e vai até Malaquias, o último livro do Antigo Testamento. Ele vai, era a Bíblia que Marcos lia. Marcos só tinha o Antigo Testamento, ele não tinha o Novo. Então ele ia do início ao fim da Bíblia que ele tinha nas mãos, e ele só via Jesus. Ele enxergava Jesus o tempo todo. Eu pergunto, o que você está procurando na Bíblia? Você está procurando por, quero prosperidade nos meus negócios. Deixa eu te contar uma coisa, você vai encontrar. Você quer prosperar no seu negócio? A Bíblia é um manual excelente de economia, de trabalho, de administração. Eu quero saúde. Você vai encontrar na Bíblia.
Você vai encontrar na Bíblia alimentação saudável, uma vida saudável. Eu quero resolver os conflitos da minha casa. A Bíblia tem instrução, tem palavras de sabedoria de como você viver. Mas você não deve procurar por isso primeiro. A sua prioridade é encontrar Jesus Cristo. Porque se você procurar todas essas demais coisas na Bíblia, você perdeu o principal. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Procure primeiro por Jesus. Olhe para Ele. Ele é o centro da Bíblia. Parece-me que ao ler o Evangelho de Marcos, nesse iniciozinho, ele mostra o quanto Jesus está presente em cada parte da Bíblia. Olhe, procure por Jesus Cristo. Mas é necessário que nós também escutemos o pregador. Escute o pregador. E o pregador vai falar a respeito de arrependimento. Vamos ouvir o arauto. O que o arauto tem a nos ensinar? Versículo 4 diz assim: apareceu João Batista no deserto pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Eu confesso à igreja que eu fiquei tentado a pregar só no versículo 4, fazer um sermão só sobre o versículo 4, sobre o tanto de informações que tem aqui. Então eu teria que ser breve, mas eu queria muito que você prestasse atenção. Olha só o que diz cada palavrinha. Apareceu João Batista no deserto. De novo, ele não estava ali no deserto como um ambiente só de areia. A gente pensa em deserto, a gente pensa no deserto do Saara, onde só tem aquele monte de dunas. Não, deserto aqui é um lugar inabitado, um lugar impróprio para as pessoas habitarem. É um lugar que tem pouca gente, um lugar deserto. Entende a ideia? Tá? E aqui não tem estrutura para receber pessoas. E então ele passa a pregar, ele passa a anunciar, pregar um batismo de arrependimento. Bem, para isso eu preciso esclarecer para você sobre 3 tipos de batismos. O primeiro batismo não está na Bíblia. Nós temos são exaustivos textos da antiguidade, da história, da arqueologia, que fala do primeiro tipo de batismo que eu quero ensinar para a igreja. Que batismo é esse? Ele é chamado de batismo dos judeus. Eu vou chamá-lo de batismo dos judeus. O que é um batismo do judeu? Tenta imaginar assim. Lembra que eu disse que os judeus foram para a Babilônia? Lembram disso? O profeta Isaías falou que esse povo ia para a Babilônia, eles foram. O profeta disse que eles voltariam, eles voltaram. Mas nem todo mundo voltou. Esses judeus se esparramaram por todos os impérios. Pelo Império Persa, pelo Império Grego, pelo Império Romano. Eles estavam para todos os lugares. E o que ocorre? Enquanto eles estavam nesse meio, eles não falavam do Messias. Eles não contavam da sua fé. Eles preferiam manter isso para eles mesmos. Eles praticavam a sua religiosidade sem anunciar isso aos outros. Só que as pessoas começaram a perceber. Tenta imaginar a situação. Alguém chegava para um judeu nessa época e falava assim: vamos fazer esse serviço depois de amanhã? E aí o judeu respondia: não vou poder. Mas por quê? É sábado. Eu não trabalho. Como é que é? Eu não trabalho. Mas por quê? Aí o judeu tinha que dar alguma explicação. Ele explicava: é porque eu acredito que Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º ele descansou. E esse descanso aponta para um descanso eterno. Esse descanso aponta para que um dia virá alguém que nos levará a um descanso eterno. E aí o estrangeiro que ouvia aquela história falava: eu quero isso para mim. Como que eu faço? Eu quero ir para esse descanso também. Em outra ocasião, imagine um judeu, estava ali de joelhos, orando, e então passava um estrangeiro, alguém que não era judeu, e via ele orando, e depois comentava com ele: eu vi lá você naquela oração lá, e eu acho que você esqueceu de colocar seu Deus na sua frente. Eu vi que você estava adorando o seu Deus, mas não tinha nenhuma estátua na frente. E aí o judeu tinha que explicar: não, é porque o Deus que eu sirvo não pode ser feito por mãos humanas. Nós não fazemos imagens, porque Ele ultrapassa todo o nosso conhecimento. Ele não é feito por mãos humanas, Ele não pode ser visto dessa forma. Ele é o Criador de todas as coisas, mas um dia Ele virá aqui. Ele virá com um grande poder. E por isso nós o adoramos agora, na esperança de que um dia Ele estará conosco.
Então, os estrangeiros ouvindo isso, eu também quero esperar por ele. O que eu faço para isso? Então, os judeus começavam, quer queira, quer não, anunciar essa mensagem às pessoas, mas eles não queriam. Por quê? Porque como é que fazia para se tornar judeu? A pessoa fala, eu quero me tornar judeu, eu quero adorar esse Deus. Precisava circuncidar. E circuncisão era nojento. Em um bebê, eles faziam sem dificuldade, 8º dia de vida. Mas imagine fazer a circuncisão em alguém adulto. E quem fazia isso era o sacerdote. Então, como motivo de evitar, de até colocar mais um empecilho, ou ainda, se vem, que venha pelo menos mais puro. É muito nojento. O estrangeiro para o judeu era nojento. Então eles diziam assim, vocês precisam ser lavados. Vocês precisam ser purificados. Então os judeus batizavam, eles pegaram uma prática que existia em algumas religiões, e eles é que criaram isso, não tem na Bíblia, eles é que criaram essa prática, e começaram a batizar antes de circuncidarem as pessoas. Iam lá e despejavam água na cabeça, dizendo, pronto, agora você está purificado, agora o sacerdote pode fazer a circuncisão. E agora vem João Batista. Então esse é o batismo dos judeus, ele é um pouco extenso, por isso difícil de explicar, mas agora vem o batismo de João Batista, que é esse aqui, batismo para arrependimento. E sabe para quem que ele é pregado? Para os judeus. É como João Batista dizendo assim, vocês judeus, vocês que já foram circuncidados, vocês são tão nojentos quanto os estrangeiros. Vocês são nojentos por causa dos seus pecados. Vocês precisam se arrepender dos seus pecados. Vocês precisam ser lavados. Não é só o estrangeiro que precisa ser lavado para ser circuncidado. Vocês que são circuncidados precisam de arrependimento, para que vocês possam conhecer porque o rei está vindo. Arrependam-se, o momento é agora. Então João Batista estava chamando aquele povo, e é por isso que nós lendo o evangelho de Mateus, o evangelho de Lucas, nós percebemos eles falando, mas nós temos por pai Abraão, nós somos judeus. E ele diz, não ousem dizer que vocês têm por pai Abraão, porque Deus faz dessas pedras e levanta os seus filhos. Então João Batista vem com uma mensagem agressiva, forte. Mas existe também um terceiro tipo de batismo, que é o batismo cristão, que nós diferenciamos do batismo de João Batista. O batismo cristão é aquele que substitui a circuncisão. Acompanha de novo. O batismo dos judeus era antes da circuncisão. O batismo de João Batista, depois da circuncisão. E o batismo de Jesus, o batismo dos cristãos, é no lugar da circuncisão. E também, para nós cristãos, semelhante a João Batista, nós proclamamos, é necessário arrependimento. É necessário que você viva uma vida de arrependimento e demonstre esse arrependimento ao Senhor com a sua vida. João Batista preparou os judeus para receberem a Cristo, que iria perdoar os seus pecados. Por isso ele diz, para a remissão de pecados, para o perdão, para o cancelamento dos seus pecados. Observe, o arrependimento não resolve o seu problema, o batismo não resolve o seu problema, mas aquele que virá, ele consegue resolver o seu problema. Então João Batista está anunciando o batismo. O batismo perdoa pecados? Não. O arrependimento resolve o seu problema de pecados? Não. Mas prepara o seu coração para aquele que resolve o problema do pecado. Outra informação que nós temos é dos ouvintes. Versículo 5. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, confessando seus pecados, e eram batizados por ele no Jordão. Aqui ele está falando da região mais ao sul. De fato, Marcos, quando vai descrever este evangelho, ele está contando a história que aconteceu ali no sul, dizendo que as pessoas da capital, as pessoas mais religiosas, elas tinham ido até João Batista. Eles foram representados ali, quando ele diz toda a província da Judéia, todos os habitantes, é claro, não são todas as pessoas, mas é dizendo que João Batista ficou bem conhecido, e essa informação será usada no final do evangelho. Por isso é importante sabermos disso aqui. E ainda, essas pessoas se arrependiam. Observe como diz o texto, eles confessavam seus pecados e eram batizados por ele no Rio Jordão.
Por que eles eram batizados no Rio Jordão? Bem, eu preciso falar de novo sobre batismo. Existem dois tipos de batismos, um chamado imersão e o outro por aspersão. Eu não vou descrever argumentos contra um ou outro, mas a ideia é que muitos acreditam que as pessoas eram mergulhadas no Rio Jordão. Não, claro que não. Eles desciam até o Jordão porque é uma parte mais baixa do relevo. E então ali João Batista pegava água e despejava sobre eles. O profeta Joel disse assim: eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne. E Jesus vem e nos batiza com o Espírito Santo. Como é que é o batismo? É o derramar do Espírito Santo. Como é que é um batismo com água? É o derramar de água. E observe bem, essas pessoas então confessavam seus pecados. A obra de João Batista estava bem feita. Mas eu quero que você observe também a simplicidade. Diz-nos o versículo de número 6, as vestes de João eram feitas de pelo de camelo e traziam um cinto de couro, se alimentavam de gafanhotos e mel silvestre. Meus irmãos, o pregador não veio com roupas chiques, pomposas, ele veio com um que era simples. Embora fosse de família sacerdotal, Zacarias, o seu pai, era sacerdote, ele estava de roupa simples, sem pompa do templo. Ele vestia uma roupa rústica. Mais ainda, a roupa fina e elegante não combinava com a mensagem dura que ele proclamava. Por isso, tanto a sua alimentação como vestimenta era um protesto contra todo o egoísmo e todo o pecado que era realizado naquela região sul. Assim, João Batista não estava, inclusive, afastado das pessoas. Observe que todo o povo ia até ele. Ele não era diferente a ponto de se afastar das pessoas. Ele era diferente no meio das pessoas, mesmo convivendo com elas. E o que podemos aprender aqui? Que você deve se arrepender. Arrependa-se. Arrependa-se. Se você ainda não foi batizado, arrependa-se e seja batizado. Se você já foi batizado, arrependa-se. Viva uma vida digna do Senhor. Arrependa-se, tenha frutos de arrependimento. É necessário, a mensagem de arrependimento é plena, é para agora, é para todo tipo de pessoa. E ela é para todo tipo, e por isso que vieram pessoas de todo tipo. Embora Marcos descreva mais a região sul, vieram muitas pessoas também da região norte, inclusive os primeiros discípulos de Jesus. Muitos foram lá para ouvir. João Batista pregou cerca de 6 meses apenas. Ele não pregou muito tempo, mas ele já ficou muito famoso. Sabe quantos milagres a Bíblia descreve João Batista fazer? Nenhum. Só com a sua pregação. Ele alcançou muitos e todo tipo de pessoa. Por isso é necessário que você também fale, que você proclame, que você anuncie. Você que é cristão, você precisa anunciar a mensagem de arrependimento. João se rebaixou. É como se ele usando a roupa mais simples para dizer, qualquer um que seja, qualquer um consegue proclamar essa mensagem. E eu quero dizer a você, proclame arrependimento. Anuncie, comece já. Arrependa-se, inclusive por não anunciar esta mensagem de salvação. Agora deixe-me explicar sobre o arrependimento. Quando você observa o versículo 15, ele diz assim: o templo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. O arrependimento ele vem junto com a fé. Então presta bem atenção aqui. Só arrependimento não resolve o problema. Lembra que eu disse? Só arrependimento não resolve. Você precisa crer. Crer no quê? Crer que Jesus Cristo, Filho de Deus, morreu numa cruz e perdoou os seus pecados. Se você não acreditar que Jesus perdoou os seus pecados, você não irá para o céu. Certa ocasião, muito triste, eu encontrei com um senhor que dizia: eu todas as noites me ajoelho em casa e me arrependo de tudo que fiz errado. E eu perguntei, e essa era a certeza que ele tinha de que iria para os céus. E eu disse para ele: se for desse jeito, o senhor não vai para os céus. Mas por que se eu me arrependo? Porque o arrependimento não salva.
O arrependimento ele tem que vir junto da fé, junto da confiança de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Acreditar que Ele morreu na cruz e pagou o preço pelos seus pecados. E se você acredita que Ele pagou o preço pelos seus pecados, então viva uma vida diferente. Viva uma vida conforme Ele legou para você. E por fim, é necessário que você escute a proclamação. Vejamos o que diz aqui, versículos 7 e 8. E pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual eu não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Meus irmãos, João Batista estava anunciando a respeito de alguém poderoso. Passa para mim, por gentileza, isso. Ele ensinou, ele falou a respeito de alguém poderoso. A mensagem de João Batista veio primeiro, mas ela não era a mais importante. As profecias de João Batista se cumpriram perfeitamente, mas ele não era o perfeito profeta. As pessoas vinham até João Batista, ouviram a profecia dele, eles se ajuntavam, viam as suas palavras, gostaram de ouvir. Mas, meus irmãos, aquelas pessoas ouviram e viram as profecias de João Batista se cumprir. Elas viram o rei chegar, elas viram o cumprimento de suas profecias, mas o próprio João Batista não viu. Embora ele tenha visto Jesus, ele não viu toda a história. Ele anunciou que viria alguém ainda mais poderoso. Ele disse que o seu batismo não seria com água, mas com o Espírito Santo. Sim, meus irmãos, Jesus batiza com o Espírito Santo. E nós não cremos na prática de glossolalia, ou a prática de falar outras línguas como sinal de batismo com o Espírito Santo. Nós cremos que o batismo com o Espírito Santo é uma conversão, é uma transformação de vida. E uma pessoa que se converteu, que foi batizada com o Espírito Santo, ela dá frutos de arrependimento para a vida. E por isso, João Batista viu que todos se alegravam com o Messias que estava chegando, e João Batista também se alegrou com ele. Mas não só isso, a proclamação de João Batista, ele diz aqui que ele se considerava indigno de desatar as correias das sandálias de Jesus. Deixa eu explicar uma coisa aqui sobre João Batista. Mateus, Marcos, Lucas e João descrevem a história de João Batista. Os quatro. Nem tudo está em Mateus, Marcos, Lucas e João, mas se os quatro falam, presta atenção. Os quatro citam João Batista. Mas é interessante porque ele foi um destaque, um homem muito piedoso, temente a Deus, obediente ao Senhor, que foi ofuscado por Jesus Cristo. Ele foi um homem que fez o seu trabalho tão bem feito de anunciar sobre Jesus, que ninguém fala sobre ele. Lembram da ilustração que eu mencionei? É como se depois que o rei chegasse, ninguém se lembrasse daquele homem que estava com o microfone, com o megafone, gritando a respeito da vinda do rei. João Batista cumpriu muito bem o seu trabalho. Assim, ele entendeu que o discípulo, naquela época, os discípulos dos mestres estavam dispostos a prestar quase todo tipo de serviço. João Batista entendeu que inferiores aos discípulos haviam servos, os diáconos, que estavam dispostos a prestar qualquer tipo de serviço. E João Batista se considerava inferior a estes. Ele se considerava inapto, indigno de prestar o serviço de encurvado, desatar as correias das sandálias de seu mestre. E aqui, meus irmãos, podemos aprender com João Batista a quem deve brilhar. Eu pergunto a você, quem deve brilhar? É sério isso. João Batista sabia a diferença entre o infinito e o finito, entre o eterno e o temporal, entre a luz do sol e o brilho da lua. E você percebe isso? Você percebe que quem tem que brilhar na sua vida é Jesus e não você?
Sabe, eu estou tentando imaginar algo parecido assim. Sabe quando é alguém tão importante, Jesus, o Messias, o Rei que estava para vir, que eu estaria afoito para fazer qualquer coisa que ele pedisse. Sabe aquele negócio assim, deixa eu. João Batista recuou, dizendo assim, eu não sou digno. Eu digo a você, aponte para Jesus, não para você mesmo. Você quer trabalhar ou quer aparecer? Você quer que os outros te vejam ou você quer que Jesus seja visto? Aponte para Jesus. Em tudo que você fizer, olhe para Jesus. Em tudo que você fizer, mostre Jesus. Não é você que tem que brilhar, é Jesus. E como última forma de aplicação, eu queria falar rapidamente do sofrimento de João Batista. Meus irmãos, nos diz o Evangelho de Mateus e Lucas que João Batista acrescentou algo mais na sua profecia. Ele diz assim, aquele que virá batizar com o Espírito Santo e com fogo. O que é o batismo com fogo? É a condenação, é o inferno. Ele diz, na sua mão ele tem a pá, e ele limpará a sua eira. A ideia é, ele separará a palha do trigo. O trigo ele vai guardar no celeiro. Batismo com o Espírito Santo. Mas a palha ele queimará em fogo inextinguível. A condenação, o batismo com fogo, o inferno. Não busque esse tipo de batismo. Mas João Batista acreditava nisso. Ele profetizou a respeito disso. O Messias virá, o Rei está vindo. E ele vai trazer 2 batismos, o de salvação e o de condenação. E então ele viu Jesus chegar. E pouco tempo depois que Jesus começa a ganhar popularidade, João Batista é preso. João Batista vai parar no cárcere, na masmorra, literalmente debaixo dos pés do seu maior inimigo, o rei Herodes. Meus irmãos, esse arauto, além de pouco falado, ele teve um fim terrível. Futuramente falaremos sobre como foi a sua morte. Mas eu quero te lembrar que teve uma ocasião que ele perguntou, no meio da sua dor, na sua angústia, no sofrimento, ele estava esperando, o Messias veio, ele está trazendo salvação, mas cadê a condenação dos meus adversários? O meu inimigo está pisando literalmente sobre a minha cabeça. Então ele manda discípulos irem até Jesus. E esses discípulos chegam a Jesus e perguntam assim, Jesus, João Batista está na cadeia, está no cárcere. E ele está perguntando, é o Senhor mesmo? Há algum outro após o Senhor para vir? Eu estou vendo a salvação, mas não estou vendo a condenação. Eu ainda estou sofrendo. É isso mesmo? E Jesus responde, o Evangelho está sendo pregado. João Batista morreu sem ter visto a glória de Jesus Cristo. Eu quero dizer a você que às vezes nessa nossa vida passaremos por sofrimento. Meus irmãos, João Batista fez tudo certinho. E sofreu imensamente. Ele foi decapitado. Às vezes a gente pensa, se eu fizer tudo certo, vai dar tudo certo. Meus irmãos, João Batista foi elogiado por Jesus Cristo, dizendo que dentre os nascidos de mulher, até aquele dia, não havia um maior que João Batista. Mas eu quero te dizer, a continuação da frase de Jesus Cristo, que ele diz assim, mas dos que daqui estão para frente, daqueles que verão a obra de Jesus Cristo, esses são maiores do que qualquer um do Antigo Testamento. Você conheceu o Evangelho de Jesus Cristo, isso é motivo para termos esperança, não importa as dificuldades que enfrentarmos.
Por isso, quero te convidar a fechar os seus olhos, a orarmos, a pedirmos a Deus que nos faça arautos, que possamos anunciar continuamente a salvação vinda por Cristo Jesus, que possamos viver essa salvação proclamada por Ele. João Batista pregou a respeito de Jesus Cristo, cumpriu profecias que envolviam Jesus Cristo, deu testemunho sobre Jesus Cristo. Faça o mesmo. Cumpra as profecias da Bíblia sobre o povo de Deus. Faça o mesmo, proclame sobre Jesus Cristo. Faça o mesmo, dê um testemunho de vida de quem convive com Jesus Cristo.